Vou contar aqui uma história inusitada para vocês. O meu primeiro contato com a obra O Gato, de Simenon, foi simplesmente numa novela chamada Água Viva, de Gilberto Braga. A cena em questão era com a Lucélia Santos e a Glória Pires. Lembro que, num dado momento, a personagem da Lucélia, muito intrigada com a rapidez do relacionamento da outra, sugere esse livro. E aí ela começa a contar um pouco sobre a história de um casal em crise e que ambos compartilham um inferno doméstico. Eu, totalmente movida pela curiosidade, corri para adquirir o livro. Fiquei tão impactada com a obra que, desde aquele dia, tornou-se meu livro de cabeceira. Até que, recentemente, descobri que o livro já tinha sido adaptado ao cinema, em 1971, com direção de Pierre Defer e com um elenco de peso com Jean Gabin, lenda do cinema francês, e Simone Signoret. Aliás, ela atua em um filme que eu adoro, chamado As Diabólicas, e que eu recomendo muito. Então, essa obra Le Chat, que significa o gato em francês, retrata a vida de um casal que, apesar dos quase 20 anos de matrimônio, não se amam e nem mesmo se toleram. A comunicação entre eles é praticamente nula. Até que eu me questionei ao ler o livro, Horas, por que eles não se separam? E, lendo a obra, entendi a delicadeza do Simenon em apontar o fato de que ambos não pensam no divórcio porque já estão acostumados com a rotina em que um depende do outro, a maneira deles, Ou seja, eles não sabem conviver com a solidão e muito menos com a velhice. Eu sei que há tantas camadas neste livro que, caso vocês tenham lido ou queiram conhecer a obra, já adianto que a adaptação não contempla muitas partes importantes. Ou seja, para entender essa complexa vida conjugal é necessário ler o mesmo livro. Os personagens, o casal Clémence e Julien, e no livro são outros nomes, Marguerite e Émile Boin. Eles vivem numa casa antiga, tipicamente burguesa, e que já teve uma grande vista, mas agora a paisagem meio que contrasta com a expansão urbana e os inúmeros prédios que vão surgindo ao redor. Clémence é uma mulher presa ao passado, recorda sempre da sua juventude no circo, quando ela era acrobata. Já o Julien trabalhava, na verdade ele trabalha e trabalhava como tipógrafo, e ele também nutre essas recordações da primeira esposa. Assim, por um bom tempo, o casamento entre eles foi harmonioso e repleto de amor, mas com o passar dos anos, esse amor foi se transformando em ódio. Dentro de casa, a existência deles se resumiu em pequenas guerras. Há sempre lamúrias, arrependimentos, acusações, e chega a ser até interessante ver que eles se conhecem tão bem que uma expressão no rosto e o outro já sabe do que se trata. Tem uma cena que é interessante, em que eles saem para o mercado, mas nunca entram juntos. Comem na mesma cozinha, mas em mesas separadas. Dormem sob o mesmo teto, mas em camas separadas. O nível de comunicação entre eles acaba se resumindo a bilhetes em que um vai jogando no outro, e o resultado disso é um baú cheio de anotações. Vocês vão me perguntar, mas por que o título se chama O Gato? Bom, a história tem um desfecho bem trágico e claro que não irei revelar aqui, mas tudo começa quando Julien encontra um gato de rua e se afeiçoa a ele. Passa o dia acariciando os pelos, deixa-o dormir na sua cama, conversa com ele, ou seja, o que está dando sentido à vida dele é o gato. Só que a Clémence simplesmente odeia o gato. E o bichano também evita ficar perto dela porque ele sente que ela não gosta dele. O relacionamento entre esse casal, que já era difícil, fica impossível quando Julien demonstra seu afeto pelo gato. Afeto este que a esposa deseja, mas não consegue verbalizar. Bom, há muitos pontos interessantes da obra e do filme, mas eu irei deixar aqui mais como indicação. Recomendo muito esta obra do Simenon e também o filme do Pierre Defer. E essa história que estou compartilhando aqui com vocês é algo que guardo com carinho, pois o livro apareceu na minha vida de uma forma inusitada. E pensando bem, é disso que as boas histórias são feitas,
Espero que tenham gostado e até a próxima.